O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Que o Espírito Santo nos abra o coração, nos abra o entendimento, a palavra de Deus para nós hoje. Eu começo da primeira leitura de hoje, da carta de São Paulo aos Coríntios, que São Paulo está ensinando ao povo daquela comunidade que se eles querem ser espirituais, eles têm que vencer divisões, etc. Ele fala para eles, dá um puxão de orelha, ele fala: vocês são carnais, eu ainda vou ter que dar alimento líquido para vocês, vocês não têm capacidade de receber alimento sólido. Dá um puxão mesmo, né, do povo de Corinto. E aí ele começa a dizer que um fala: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, e ele fala: não, vocês são de Deus. E aqui ele reafirma, que é mais ou menos o final do texto, em que ele fala: tudo vos pertence. Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é vosso, mas vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Então a primeira coisa que a liturgia nos fala hoje é que nós pertencemos a Deus. Tanto que depois o salmista reafirma, né? Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. O mundo inteiro com os seres que o povoam. Quer dizer, tudo que está contido pertence a Deus, né? Nós somos de Deus, o universo é de Deus. Até eu costumo dizer que às vezes a gente chega um momento na vida, ou na adolescência, ou nos momentos de revolta, que a gente, para sair de alguma situação, a gente fala: ninguém manda em mim, não é? Eu faço o que eu quiser, ninguém manda em mim. Tá certo, tem hora que tem que falar isso mesmo para sair de alguma situação, né? De alguma pressão, etc. Mas no fundo a gente está falando uma mentira. Tem um Deus que manda em nós. Não que manda no sentido de que Ele nos obriga, mas que deveria ser o nosso Senhor. E se é o nosso Senhor, a quem nós obedecemos? A Ele. Então nós temos dono, sim. Nós temos a quem nós pertencemos. Antes de qualquer outra coisa na vida, antes até que o esposo, que a esposa, nós temos alguém que a gente pertence, no sentido de pertença total mesmo. Não é pai, não é mãe, é Deus, o primeiro. Só que, para que a gente aprenda a ser de Deus e a entender que Ele é quem manda, nós precisamos fazer uma escolha, porque Ele não quer escravos, Ele quer filhos. Então Ele nos dá uma proposta de vida. O reino de Deus é uma proposta. A salvação é oferecida gratuitamente, mas nós só nos apropriamos dela se nós quisermos, é uma escolha. O Senhor quer salvar a todos, mas como Ele diz, muitos são chamados, poucos os escolhidos, porque na verdade o escolhido é aquele que faz sua escolha coincidir com a escolha de Deus. E aí vem uma passagem do Evangelho que é lindíssima, que fala sobre a obediência.
Jesus estava na margem do lago, ensinando a multidão, falando da palavra de Deus. Quando vê as barcas paradas, os pescadores tinham desembarcado, lavavam as redes. Jesus sobe de uma das barcas, que era de Simão, pede que se afaste, senta para ensinar a multidão. Até aí tudo bem. Claro que vamos entender que Pedro ouviu Jesus ensinando a multidão. Então ele sabia que estava diante de um mestre. Quando ele termina de falar, ele fala para Simão: agora você vai para águas mais profundas e lança as redes para a pesca. Se Pedro não tivesse ouvido a palavra de Jesus, o ensinamento de Jesus, provavelmente ele não teria obedecido, mas ele entendeu quem era Jesus. E ele fala: nós pescamos, trabalhamos a noite inteira, não conseguimos nada, mas porque o Senhor falou, em atenção à tua palavra, por causa da tua palavra, nós vamos lançar as redes. Vamos pensar o seguinte: quem era o pescador aqui era Pedro. O que Jesus sabia? Ele deveria conhecer algo de carpintaria, junto com seu pai, né? Com São José. Mas ele não era pescador. Eu acho que Pedro, se ele não tivesse ouvido Jesus falar primeiro, ele teria falado: Jesus, o senhor me desculpa, mas de pescaria entendo eu. O senhor entende carpintaria, pescaria entendo eu. Não tem mais o que fazer, já era. Foi à noite o melhor tempo, já passou a hora. Só que como ele ouviu Jesus falar, ele entendeu que havia algo novo naquele ensinamento. Ele obedeceu o que parecia impossível. Tem um santo, eu não vou lembrar agora, que fala que às vezes a gente precisa fazer o ridículo para que Deus faça o milagroso, o sobrenatural, no sentido de que algumas coisas aparentemente não têm sentido. Para o mundo, talvez não tenha sentido, a não ser para sei lá, para desintoxicação, sei lá, mas fazer um jejum, viver um momento de oração, participar da Santa Missa, cada vez mais para o mundo pode perder um pouco de sentido. Fazer um momento de oração em família, perdoar alguém que aparentemente não mereça, para o mundo não tem sentido. Mas se nós agimos com obediência, colocando Deus em primeiro lugar, sabendo quem manda em nós, quem deve mandar em nós, e a gente obedece mesmo que às vezes a gente não entenda, nós experimentaremos o sobrenatural. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele falou: eu vou lançar as redes por causa da tua palavra. E nesse mês, né, que é o mês da Bíblia, vale pensar qual é a fé que nós temos na palavra de Deus. Porque às vezes a gente escolhe aquilo que a gente quer acreditar da palavra, mas a palavra, eu preciso acreditar nela inteira, eu sempre falo isso. Então, é muito bonito e gostoso acreditar na palavra que fala que Jesus é aquele manso e humilde de coração e que Ele dá descanso para nós, que o Senhor é nosso pastor, que nada nos falta. É maravilhoso ouvir isso, mas às vezes é difícil ouvir: olha, ama até o teu inimigo, faz o bem até a quem te odeia. É difícil, mas tem sentido. A nossa vida e a nossa perspectiva, quando mudam, contemplando Deus como Senhor de verdade, Jesus como Senhor de verdade, nós vamos mudar as nossas atitudes. Isso é conversão, isso é mudança de vida, isso é uma atitude adequada. E a palavra de Deus nos orienta. Então, quando isso acontece, Pedro faz o que Jesus mandou, ele precisa chamar os companheiros da outra barca, porque encheram as barcas de peixes, as redes estavam se rompendo. E aí Jesus reconhece diante de quem ele está e fala: se afasta de mim, eu sou um pecador. Que às vezes a gente tem essa sensação, né? Eu nem mereço que Deus me faça tanto. Eu não tenho rezado como eu deveria, eu não tenho agido como eu deveria, eu não tenho sido bom como eu poderia, e ainda assim Deus está me amando, fazendo bem para mim. Aí que a gente entende que quando Ele vê em nós capacidades, mesmo que a gente não esteja usando, não esteja vivendo, Ele nos dá toda a graça que nós nem merecemos, para que a gente seja capaz de fazer aquilo que nos santifica. Porque Ele continua acreditando em nós, mesmo quando a gente não acredita mais. Foi o que Ele fez com Pedro. Pedro não acreditava mais, nem nele, e nem no trabalho dele. Jesus continuou acreditando. E aí, quando Pedro fala: eu não sou merecedor, eu sou um pecador, a resposta de Jesus, por fim, é: não tenha medo. Daqui em diante você vai ser pescador de homens. Olha, na hora que ele achou que ele não poderia mais nada, Deus deu a ele, em Jesus, a responsabilidade por tudo o que ele jamais imaginaria. Obedecer a Deus
é conquistar um milagre. Porque o maior milagre não é Deus fazer o que a gente quer, é um homem fazer o que Deus quer. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.